Em pronunciamento no decorrer da sessão do Congresso Nacional que instalou a CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Eduardo Girão denunciou movimentações de Lula e as seclas com o escopo de dominar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, corromper a sua feição de instrumento da minoria e, ademais, não apenas blindar os membros do governo Lula, como também utilizar a comissão para perseguir opositores políticos. O parlamentar alfinetou: em primeiro lugar, é muito curioso agora o governo e os governistas quererem a CPMI. O tempo todo, durante esses 2 meses, sabotaram a instalação dessa CPMI com denúncia de parlamentares por meio do oferecimento de cargos federais e também de dezenas de milhões de reais do orçamento do Brasil. Agora querem ocupar a CPMI com presidência e relatoria, um instrumento que é da minoria, da oposição. É o conceito de uma comissão parlamentar de inquérito. Então isso vai ficar extremamente taxado, como vimos na CPI da Covid, da qual eu fui titular, como uma blindagem para não se investigar quem se deveria investigar. Nesta atuada, Girão protestou diante de Rodrigo Pacheco, diante da divisão de membros da CPMI, a qual o excluiu da possibilidade de participar. Agora a coisa se inverteu. A população está cada vez mais gostando de política. Eu acredito que isso vai dar certo. A questão de ordem do senador Rogério Marinho, muito bem embasada, eu quero pedir a sua atenção, porque a sociedade está querendo ver lisura nesta casa. E o senhor, junto com a mesa, vai fazer o cálculo da proporcionalidade. Eu mudei para o Novo no dia 7 de fevereiro e não posso ficar absolutamente alijado da cota de proporcionalidade pela mudança que fiz. Então, é fundamental que não se passe uma mensagem para a população de que agora, com a CPMI instalada, vão querer retirar vaga da oposição. Isso não é justo, não é correto. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Rapidamente, é muito curioso, né? Em primeiro lugar, curioso agora o governo, os governistas quererem a CPMI. O tempo todo, durante esses 2 meses, sabotando a instalação dessa CPMI, com denúncia de parlamentares, de oferecimento de cargos federais, de também dezenas de milhões de reais do orçamento do Brasil. Agora querem. E querem fazer o seguinte:
querem ocupar a CPMI, ocupar com presidência e relatoria, um instrumento que é da minoria, da oposição, é o conceito de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, isso aí vai ficar extremamente taxado, como a gente viu na CPI da Covid, que eu fui titular, uma blindagem para não se investigar quem deveria se investigar. Agora, a coisa inverteu. A população está cada vez mais gostando de política e eu acredito que isso vai dar certo. Ô, presidente Rodrigo Pacheco, só uma coisa que eu queria fazer um apelo para o senhor. Importante. A questão de ordem do senador Rogério Marinho, muito bem embasada, eu quero pedir sua atenção, porque a sociedade está querendo ver lisura nessa casa e o senhor, junto com a mesa, vai fazer o cálculo da proporcionalidade. Eu mudei para o novo no dia 7 de fevereiro, poderiam ter mudado 10, 20 senadores, e não posso ficar absolutamente alijado na cota de proporcionalidade pela mudança que eu fiz. Eu até entendo que durante as comissões temáticas, ok, faz parte. Já na CMO, 2 pesos e 2 medidas, está lá computado novo junto com no cálculo de proporcionalidade. Então, é fundamental que não se passe uma mensagem para a população que agora, com a CPMI instalada, vai querer se tirar a vaga da oposição. Isso não é justo, não é correto. Eu sou de carne e osso, estou aqui e quero participar. Tenho 2 anos, 4 anos de mandato e vou ficar 2 anos sem poder participar de comissão. Então, quero fazer esse pedido para o senhor, para analisar o mais rápido possível essa questão de ordem, para que a gente tenha lisura, equidade dentro dessa comissão. Muito obrigado, senhor. Obrigado. De público aqui a concordância, porque se veiculou um boato de que a oposição estaria contra a derrubada do veto do PRONON e do PRONAS, os programas de apoio e atenção tanto à saúde quanto à pessoa com deficiência. Então, a oposição obviamente votou pela derrubada, encaminhou pela derrubada, estão votando pela derrubada desse veto. E somar as falas do senador Eduardo Girão sobre os critérios na hora de distribuição das vagas na CPMI. Muito rapidamente também, presidente, falar que como a oposição hoje foi a que batalhou para que a CPMI acontecesse, a resistência do governo, inclusive com notícias na imprensa de distribuição de facilidades para que se retirassem os apoiamentos ou se impedisse novas assinaturas, presidente. Eu quero comunicar que eu estou entrando com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, foram mais de 10 vezes que vimos notícias dele tratando de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Ele está com informações sigilosas, privilegiadas em tempo real do que acontece na investigação dentro da Polícia Federal. Será que isso não é interferência na Polícia Federal? Será que não há um direcionamento em função do Flávio Dino divulgar essas informações? Então, fundamental que a CPMI possa vir para possamos botar luz sobre aquilo que possa estar omitido nesse inquérito. Deputado Jorge Matos, ilustres colegas parlamentares, hoje subo a essa tribuna com a preocupação com o nosso país. Desde o dia 8 de janeiro, criou-se uma narrativa do governo em responsabilizar pelos atos desastrosos de destruição do patrimônio público, invasão aos 3 poderes, de patriotas brasileiros de direita e bolsonaristas, inclusive tentando envolver o presidente Bolsonaro, que estava fora do país, e vimos algumas ações a posterior, além da narrativa, vimos outras ações muito interessantes. Por exemplo, nós vimos uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, afastar um governador legitimamente eleito, empossado, e na caneta do ministro do STF, afastado. Olha, essa atribuição não é do Supremo Tribunal Federal, não, presidente. Essa atribuição constitucional, ela é do STJ. Foi atropelado
todo o devido processo legal, afasta-se um governador eleito democraticamente. Isto, para mim, é um ataque à democracia. A Constituição é clara as atribuições e as responsabilidades de cada um. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode afastar o governador do estado. Sim, o STJ, mas vai lá em nome da defesa da democracia, se viola todo o texto constitucional e toma essas arbitrariedades. Para achar um culpado, porque tem que achar um boi de piranha, prende-se o secretário de Segurança, que nem no país estava. Aí hoje a CNN, que é outra questão que a gente tem que analisar, porque se este é um inquérito que corre com segredo de justiça, quem vazou as imagens para a CNN hoje? Com quais interesses essas imagens foram vazadas? É uma coisa que nós temos que refletir. Será que não estão indo atrás de um novo boi de piranha? Agora, eu não sou CPI, assinei a CPI, peço só mais 30 segundos para concluir, assinei a CPI desde o início. Quem está mudando o discurso agora é o governo, que agora quer falar que é a favor da CPMI, nunca foram, agora querem ser. Ótimo, isso é bom, porque nós nunca quisemos passar a mão na cabeça do erro de ninguém. Agora, se tem omissos, e aqui já caiu o primeiro omisso, porque eu vi as imagens. O ministro, o general do GSI, serviu água aos terroristas. Água! Meu querido colega deputado, como é que pode? Ele servia água, só faltou servir cafezinho para os terroristas. E agora os vândalos estão lá, sendo bem atendidos, a porta sendo aberta. E diga-se de passagem, o ministro do GSI é o segurança número 1 dos governos Lula e Dilma. Agora vão querer jogar o coitado para boi de piranha? Será isso? Espero que não. Concluo já. Espero ver os colegas do governo defendendo este leal segurança do GSI. Porque senão vocês estão jogando ele às covas dos leões, e não é característica da esquerda jogar companheiros à cova dos leões. Vocês terão que defendê-lo aqui e explicar por que ele serviu água para terrorista, para manifestante, porque eu até agora estou sem entender. Para concluir, senhor presidente, e lhe confesso só mais 30 segundos, eu gostaria de solicitar ao eminente ministro da Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes. A Suprema Corte é pautada pela justiça. O símbolo da justiça é a balança. Não existe dois pesos, duas medidas na justiça. Se o secretário Anderson Torres está preso, este ministro do GSI também deveria estar lá. Ou, se ele quer manter o general solto, que solte o Anderson Torres, porque senão a justiça deixou de ser justiça. Muito obrigado.